Obrigado. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. É para mim uma alegria poder estar com vocês aqui. É um privilégio poder estar com vocês nesse momento tão importante da igreja, que é um momento de aniversário, de festa, de celebração. Mas também eu entendo que também é um momento de uma nova fase que vocês estão vivendo. E eu quero deixar muito claro para todos vocês a minha oração. Qual é? Desde quando eu conheci o Renato. Sua esposa, o nome dela qual é? Fabiana. Que eu conheci o Renato e depois a Fabiana. E hoje os meninos. E também hoje tive a oportunidade de conhecer vocês, alguns pastores aqui da região. E alguns desses líderes de vocês eu conheço porque sempre passam lá pelo Conversas na IBAB. Eu acho que a maioria deles eu já tinha visto por lá. Então eu quero dizer de cara, meus irmãos, porque quando a gente está fazendo aniversário, a gente faz desejos, votos, né? O que eu desejo para vocês? O que eu desejo para vocês é que o Senhor abençoe vocês dois, no poder do Espírito Santo, com a graça dEle, com a unção dEle, com a força dEle. Que o Espírito Santo envolva vocês e os proteja e os preserve. E vocês sejam cheios do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que Deus falou para vocês fazer. E não só isso, mas todos vocês da liderança, com suas famílias, que vocês sejam também abençoados, protegidos, cheios do Espírito Santo, que o Senhor os abençoe. E vocês, todos, sem ninguém ficar de fora, todos os membros e frequentadores da PIB de Botucatu, que o Senhor abençoe você, que você seja cheio do Espírito Santo, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, que você seja abençoado, que você seja abençoada, e que você tenha esse sentimento no coração, sabe do quê? Um desejo profundo de poder participar do que Deus, não é que Ele vai fazer, mas daquilo que Ele já está fazendo com vocês. Sabe que às vezes a gente não consegue perceber, Deus já está agindo, a gente não percebe. A maioria das pessoas são assim, eu diria que todo ser humano é assim. A gente nunca sabe quando Deus está agindo, até porque é mania dele. Sabe quando Deus começou a agir? Antes do mundo ser fundado. Antes do mundo existir, antes da existência do mundo, Deus já estava agindo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Só depois que o mundo vem a existir. Então é mania de Deus. Deus já está trabalhando, a gente não sabe. Entendeu? É assim com todo mundo. Fique tranquilo. Então a única coisa que tem que pedir é para que Deus lhe dê graça para que você participe daquilo que Ele já está fazendo. Para que Deus lhe dê graça, a honra e o privilégio de participar de tudo aquilo que Ele já está fazendo. Então, meu desejo nesse aniversário de vocês é que o Senhor os abençoe, os guarde, que os sonhos, os desafios, alguns deles eu já estou sabendo, já estou orando, já passei lá na frente. Então, quando eu orar, a imagem vem na cara, na mente. Então, conte com as minhas orações. Então, é o seguinte, é bom você saber de uma coisa. Eu não sei se é bom se você vai gostar. Então, o que eu vou dizer para você? É bom que você saiba as minhas intenções com relação às minhas orações a vocês. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Que vocês sejam abençoados. Que a PIB de Botucatu se levante cada vez mais para marcar a história dessa geração de uma forma maravilhosa. E que vocês se juntem de uma forma tão bonita, tão extraordinária, que só o fato de vocês fazerem as coisas juntas já seja para todo mundo algo emocionante. Essa gente está junto. Então isso, que seja, esse é o meu desejo. Já estou dizendo já logo as minhas más intenções com vocês. É o desejo profundo do meu coração, que o Senhor os abençoe e os guarde. Ok? Então, dito isto, eu quero ler um texto da palavra do Senhor, mas lerei na Bíblia a mensagem. Portanto, nessa Bíblia a mensagem, ela é a linguagem contemporânea do Eugene Peterson. Há uma diferença, portanto, na maioria das versões e algumas traduções, mas eu quero ler e você pode acompanhar aí ou ali, não sei, mas sabendo que aqui é um pouquinho diferente, tá bom? Você está com a Bíblia Mensagem aí também? Então tem gente que tem a Bíblia Mensagem, que é essa aqui, ó, tá? Ok? Então eu lerei com essa aqui. Eu quero ler em Lucas, no capítulo 10, e pensar com vocês
algumas coisas que para mim são fundamentais para os discípulos de Jesus de Nazaré. Algumas coisas que são fundamentais para aqueles que não são só os discípulos de Jesus de Nazaré, mas as comunidades do Cristo ressurreto, as igrejas de Jesus, as comunidades do Senhor Jesus Cristo. Lucas 10. Depois disso, o Senhor selecionou, essa palavra selecionou, em algumas versões diz designou, essa palavra designou, ela é mais pesada, mas o Senhor selecionou, o Senhor designou 70 discípulos e enviou-os em duplas a todas as cidades e lugares que pretendia visitar, destacando a seriedade da tarefa. Uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores, portanto, de joelhos, peçam ao Deus da colheita que envie trabalhadores. Podem ir, mas sejam cautelosos, o trabalho é perigoso. Vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Levem pouca coisa, o mínimo necessário, nada de bagagem extra. Não percam tempo, evitem conversas longas com aqueles que encontrarem pelo caminho. Quando entrarem numa casa, cumprimentem a família com paz. Se a saudação for recebida, é um bom lugar para ficar. Se não for recebida, peguem-na de volta e saiam, e não forcem nenhuma situação. Hospedem-se numa casa e façam suas refeições ali, pois o trabalhador merece 3 refeições por dia. Não fiquem mudando de casa, procurando a melhor cozinha da cidade. Essa versão aqui é interessantíssima. Se forem recebidos numa cidade, comam, agora presta atenção, se forem recebidos numa cidade, comam o que for oferecido, curem quem estiver doente ali e anunciem o reino de Deus está aqui, diante de vocês. Se ao entrar numa cidade não forem recebidos, saiam às ruas, aí Jesus radicaliza, saiam às ruas e gritem. A única coisa que ganhamos aqui foi a poeira das sandálias, e nós a devolvemos. Vocês sabiam que o reino de Deus estava bem diante de vocês? Sodoma receberá um tratamento melhor no dia do juízo que a cidade que decidir rejeitar vocês. Aí o bicho começa a pegar aqui. Castigo para Corazim. Ai de ti, Corazim, né? Castigo para Corazim, castigo para Betsaída. Se fosse concedida a Tiro e Sidom metade das oportunidades que vocês tiveram, elas estariam de joelhos há muito tempo, arrependidas, clamando por misericórdia. Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês no dia do juízo. E você, Cafarnaum, acha que será promovido ao céu? Pense bem, você está descendo ladeira para o inferno. Quem ouvir vocês, está me ouvindo. Quem os rejeitar, está me rejeitando. E me rejeitar é o mesmo que rejeitar a Deus, que me enviou. Depois disso, os 70 voltaram eufóricos. Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Jesus disse, eu sei. Vi a queda de Satanás, parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões. É uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês. Jesus sentiu nessa hora uma incontida alegria no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos que se acham sábios e as revelastes a gente simples e os novos na fé. Sim, Pai, foi dessa maneira que quiseste agir. Meu Pai tudo me concedeu, só o Pai sabe quem é o Filho e só o Filho sabe quem é o Pai. O Filho pode apresentar o Pai a quem Ele quiser. Dirigindo-se aos discípulos, em particular disse, abençoados são os olhos que veem o que vocês estão vendo. Muitos profetas e reis teriam dado a vida para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram essa oportunidade. Amém. Vamos parar aí, porque depois eu vou ver, se der tempo eu continuo e termino essa parábola. Mas não, acho que não vai dar não. Coisas que você começa a prestar bastante atenção nisso aqui, quando eu olho para esse texto, que tem a ver com os discípulos de Jesus de Nazaré. A primeira coisa, logo no começo do versículo, é de que nós que somos discípulos de Jesus, nós fomos designados.
Nós já nascemos designados, nós já nascemos com uma designação do Espírito Santo. Então é assim, essa coisa é tão linda, tão extraordinária, que os discípulos de Jesus de Nazaré são designados, absolutamente designados. Nós temos uma confusão que a gente faz, é que a gente acha que a gente só missionário, a gente aprendeu isso durante muito tempo, que missionário é aquele que vai, estuda na faculdade teológica, faz ali um curso, e depois ele tem um chamado missionário para poder pregar fora, porque missionário bom é aquele que está longe, bem longe, e de preferência num lugar bem perigoso, e num lugar onde o cara sofre bastante. Então essa é a ideia mais ou menos da cabeça de missionário. Só que o pessoal acha mesmo que missionário é ele, ou seja, ele vai, eu fico, mas missionário é ele, ok? Pois há um engodo, um engano muito sério nisso tudo. Por quê? Porque aquele que já nasceu de novo, já nasce em missão. Quem nasce de novo em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, já nasce em missão. Já nasce como um missionário, como uma missionária. É claro que se você ainda não nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, você ainda não tem isso, não teve esse privilégio, poderá ter até hoje, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que isso daí é sério. Uma coisa é ser frequentador de igreja, outra coisa é ser filho de crente. Lembrando sempre, nunca é demais lembrar disso que eu vou falar, Deus não é vô, Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então, às vezes, se tu é filho de crente, está sempre aí na igreja, pô, legal, bacana, muito bacana isso, é sensacional, lindo, estou falando sério, lindo mesmo, mas bom mesmo é ser filho. Bom mesmo é ser filho, entendeu? Então é o seguinte, mas se tu nasceu de novo, já está em missão. E quem nasce de novo já está em missão, e essa missão é para a vida toda. Para a vida toda, para a vida toda. Em todos os lugares, em todos os cantos, no jeito que viver. Missionário em casa, missionário no quintal, missionário na cidade, missionário na escola, missionário na rua, missionário em Botucatu, missionário em São Paulo, missionário onde andar, missionário onde estiver. Por quê? Porque aquele que já nasceu de novo já está em missão. E qualquer coisa de Deus pode acontecer a qualquer momento. Com gente assim, qualquer coisa de Deus pode acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque ele já está em missão, nós já fomos designados. E quando você entende isso, faz toda a diferença. A vida cristã não fica aquela coisa insossa, que você acha mesmo que você só vive quando você entra dentro da igreja. Quando você entra aqui dentro desse lugar chamado igreja, desse templo, no lugar dos bancos, você pensa que a vida cristã é alguma coisa que você vive aqui dentro, dali para dentro. Não, vida cristã é o tudo, é o todo. A vida toda e tudo na vida é o quê? O meu campo missionário. Fomos designados. E uma coisa que é interessante que diz aqui, designados em parceria. Mandou 2 a 2. Ou seja, viver a vida cristã e fazer a obra do Senhor não se faz sozinho. Não é uma questão de carreira solo. É coral. Não é carreira solo, é coral. E por que 2 a 2? Por quê? Porque Deus quer desenvolver em nós amizades espirituais. É dentro da relação de amizades espirituais que nós vamos conseguir fazer a obra missionária. Ninguém consegue fazer nada para Jesus se não tiver um parceiro e uma parceira de amizade espiritual para que ele possa seguir e caminhar. Por quê? Porque as coisas de Deus não se faz sozinho. Esse papo de dizer eu sou crente sozinho, desculpa, mano, vai dar ruim isso aí. Esse negócio de dizer eu sou crente sozinho dentro da minha casa, desculpa, mano, vai dar ruim. É impossível ser cristão e seguir a Cristo sozinho. Não é carreira solo. Não é carreira solo. É uma caminhada com alguém. Tem a ver com relações, tem a ver com relacionamentos. Entendeu? Então vai em parceria. Jesus falou assim, seguinte, podia mandar. Aliás, podia facilitar inclusive o trabalho, porque ele podia pulverizar muito mais. 2 a 2, poxa, diminuiu pelo menos o dobro, 50% ele cortou, de lugares onde ele poderia visitar. Mas não, ele falou assim, não, eu não preciso ampliar esse negócio, eu quero que vocês estejam indo de 2 a 2. Por quê? Porque eu valorizo relacionamentos. Então você foi designado, você está em uma missão, essa missão ela é fantástica, ela começou na vida, quando você nasceu de novo, e ela vai ser para o resto da vida, nunca esqueça disso, mas você faz isso não sozinho, você faz isso em parceria. Agora é o seguinte, tem muito trabalho e pouco trabalhador, por isso que ele diz lá, pode orar porque falta gente, falta trabalhador, é trampo pra caramba. Você sabe que lá em São Paulo o pastor da ZL diria o seguinte, é trampo demais, é muito trampo. E é trampo. E Jesus está dizendo aqui, tradução do pastor da ZL. Aqui está dizendo, a colheita é grande, né? É trampo demais.
Isso aí é o pastor Dezélio traduzindo a mensagem e a pregação. É muito trampo. E aí ora para que o quê? Para que venham trabalhadores. Então é designado em missão, tem que ser em parceria, nunca é carreira solo, mas também é o quê? É muito trampo, mas não é um trampo qualquer. Aí presta atenção, esse negócio de poder, eu acho engraçado crente hoje querer achar que mudou alguma coisa. Não mudou nada não, o trabalho é perigoso. O trabalho é perigoso, mano. Você está aí, olha, presta atenção, ovelha no meio de lobos. Eu acho engraçado esses caras que querem se acomodar com o mundo, com o sistema, com as coisas. Aqui tem que tomar bastante cuidado com essa fala, para não fazer com que a gente fique jogando nós contra eles, eles contra nós, que é uma coisa perigosa que está acontecendo hoje em dia, inclusive no Brasil. Uma bobagem que só está afastando as pessoas da gente e a gente das pessoas. Mas não se iludam, é um ambiente perigoso. É ovelha no meio de lobos. E hoje em dia, semana passada eu estava orando e falando com o Senhor, eu falei assim, Senhor Jesus, essa palavra de ovelha no meio de lobos era usada em um outro contexto. Agora, infelizmente, eu, por exemplo, eu me sinto ovelha no meio de lobo, no meio de crente. Sabe assim, dependendo do lugar onde eu vou, dependendo dos pastores que eu vou encontrar, eu me sinto como ovelha no meio de crente, no meio de lobo, entendeu? E o que não falta é lobo. O que não falta é lobo, entendeu? Não, está cheio de lobo. Eles são perigosíssimos. Mas aqui, então é uma missão que mostra que você não faz sozinho, você faz em parceria, tem muito trampo, muito trabalho, mas também é muito perigoso. É um negócio complicado, é um negócio perigoso. Mas nós não somos só designados. Jesus começa a falar uns negócios aqui que mostra que nós somos desapegados. Ele vai dizendo o seguinte, não leva muita coisa, não leva bagagem extra. Menos é mais. Olha que bacana esse negócio. Jesus diz assim, ó, presta atenção, quer andar comigo? Desapega. Desapega, se prepare para desapegar. Desapega, presta atenção, menos é mais. Outra coisa que ele diz assim, ó, nós somos da paz. Hoje em dia, crente, achando que é muito crente, muito fervoroso, muito santo, que quer mudar as coisas e transformar. Imagina, o cara fica tão bravo, tão nervoso na hora que está falando as coisas que ele acredita, tão nervoso, começa a babar. Já viu gente babando, falando em nome de Deus? Começa a babar, começa a ficar nervoso, começa a ficar bravo, começa a querer. A impressão que dá é que ele vai morder alguém. Ainda bem que ele está lá na televisão e não está pegando a gente aqui. Aí você pensa assim, não, meu, ei, calma lá, mano, nós somos a turma da paz. Nós somos uma turma que entra nas casas falando paz. Nós somos uma turma que entra nas casas e nas cidades dizendo paz. Nós somos uma turma da paz. Paz. É difícil um cara falar assim, Pai do Senhor. Não dá para entender um cara falando, Pai do Senhor. O cara é louco. O cara precisa tomar um Rivotril, um remedinho para acalmar, um sossega-leão, uma coisa qualquer. Não, nós somos a turma da paz. Então nós somos desapegados, menos é mais. Nós somos a turma da paz. E outra coisa que é bacana nisso tudo, que a gente pede licença. Porque está dizendo o seguinte, quando você chegar na casa, não fica escolhendo de que casa qual é. Isso é uma coisa bonita, que crente não aprendeu ainda. Sabe qual é? A gente não pede licença. A gente já chega como donos da verdade, a gente não pede licença. A gente já chega como se tivesse resposta para tudo, a gente não pede licença. A gente já chega como se já soubesse tudo, a gente não pede licença. A gente já entra lá dentro respondendo coisa que ninguém perguntou, o que é ridículo. O cara fica respondendo coisa que o cara nem pensou. Mas não perguntei nada para esse cara falar isso aí. A gente é mané. Pensa um povo mané. A gente não entendeu nada do que Jesus falou. Dá licença, pode entrar, posso entrar. Paz seja contigo, paz seja nessa casa. Certo? Seja bem recebido. E ainda diz aqui, o Edinho Peterson diz o seguinte, não fique querendo mudar de casa em casa atrás de uma cozinha melhor, não. Coma o que você colocar da mesa. Que bacana quando a gente chega na casa de uma pessoa, bate palma e diz assim, ó, dá licença, a gente pode entrar. E é legal porque você gosta de cara que chega na sua frente achando que é o dono da verdade, a dona da verdade, que começa a dar pitaco na sua comida, que começa a dizer que você não arruma a sua casa direito. Pelo amor de Deus, cara chato, Deus me livre, um cara desse eu não quero nem saber. Mesmo que ele venha querer dizer que é boas novas. Como é que uma peste dessa pode trazer boas novas para mim com esse jeito? Esse jeito não é boas novas, não tem boas novas nesse negócio não. Tem o quê? Um chato. Às vezes até ele está falando uma coisa séria, até está falando uma coisa certa, mas eu não consigo ouvir esse chato. Por quê? Porque ele é chato demais para eu poder ouvir a coisa que ele quer dizer para mim.
É metida dona da verdade, dono da verdade, ele chega junto, já invadindo a casa da gente. Mas o Jesus que ele prega bate na porta, se você não abrir, ele não entra. Os outros não, ele já vai entrando, tirando o sapato, abrindo a geladeira, se metendo na vida dos outros e querendo já. Isso não é o que Jesus ensinou, ok? Desapega, não leva muita coisa, não tem bagagem extra. Você é um cara desapegado, presta atenção, menos é mais. E não esquece que você é da turma da paz. E por favor, peça licença na hora que você for falar do amor de Jesus. Dá licença. Com licença. Essa coisa gentil abre portas. Mas dá uma olhada aí, que aí vai começar a ficar feio o negócio. Jesus começa a falar o seguinte, versículo 8 e versículo 9. A partir daí ele vai falar das cidades. Ele diz assim, se você chegar numa cidade, a cidade te receber bem, beleza. Não te recebeu? Olha que interessante. Nós não somos só designados, nós não somos só desapegados, nós somos denunciadores. Nós não somos só designados, nós não somos só desapegados, nós somos denunciadores. Aqueles que apresentam a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, denuncia. Note que Jesus diz assim, não foram feitos muitos milagres prestou atenção nessa expressão? Não foram feitos muitos milagres. Aqui a gente tem que fazer uma pausa para poder explicar o porquê do milagre na época de Jesus. Quando Jesus fazia os milagres, ele fazia os milagres para poder dizer que ele era o Messias. Os milagres aconteciam para dizer, ele é o Messias. Milagre era só sinal. É por isso que de vez em quando a gente fica só querendo milagre, a gente fica olhando para o sinal e não está olhando para aquilo que o sinal aponta. É que nem aquele cara que vira e fala o seguinte, lá está o Senhor, e o cara fica olhando para o dedo. Então hoje em dia a gente faz teologia olhando para o dedo, a gente faz igreja olhando para o dedo, a gente faz tudo olhando para o dedo. O sinal é o quê? É só alguma coisa que está dizendo, é ali, é lá. Então os milagres eram alguma coisa que dizia o seguinte, ele é o Messias, ele é o rei prometido, ele é o rei do reino, ele é o rei do reino de Deus. Era isso que acontecia. Então os milagres aconteciam para dizer o seguinte, o Messias chegou, o reino já está entre nós, ok? E onde essas cidades estavam andando, o que era a mensagem? O evangelho era pregado, o evangelho era anunciado, diziam que o reino de Deus já chegou, os milagres aconteciam e diziam, olha, ele é o Messias prometido. As profecias disseram que ele ia fazer isso, isso, isso. Ele está fazendo isso, isso, isso. A profecia disse que ele faria assim, ele está fazendo assim. Percebe? O sinal tem a ver com isso. E presta atenção nisso. O que acontece nas cidades? Os sinais do reino de Deus estavam ali. A verdade do reino, existe um rei, existe um reino, estava sendo anunciado, certo? Mas as cidades fecharam a porta. Fecharam a porta. Só que aí a cidade rejeita quem anunciava, ok? Mandava os caras embora. E aí Jesus diz assim, olha, se eles rejeitarem vocês, até o pó da sandália de vocês, chegam na frente da cidade, bate o pó e deixa lá. Porque nem o pó, foi a única coisa que eles deram para vocês, você vai levar com você. Bate o pó e deixa lá. Porque quem rejeitar vocês, me rejeita também. Agora, o que tem de interessante nisso aqui? Nós somos denunciadores, presta atenção nisso. Nós somos denunciadores de toda a sociedade, e de toda a cidade, e de todo o grupo humano. Somos denunciadores de toda a cidade, de toda a sociedade, de todo o grupo humano, que não aceitam o reino de Deus e os princípios do reino de Deus. Ok? Uma sociedade que é injusta. Nós temos que nos posicionar e denunciar. Uma sociedade que não é uma sociedade da partilha, nós temos que denunciar. Uma sociedade que desrespeita aqueles que são mais fracos, nós temos que denunciar. Uma sociedade que desrespeita as pessoas, nós temos que denunciar. Uma sociedade que não respeita a dignidade humana, nós temos que denunciar. Pastor, é mesmo? É mesmo. Por quê? Porque o reino de Deus é o reino do ano aceitável do Senhor. O reino do ano aceitável do Senhor é o quê? O ano do jubileu. No ano do jubileu, que está na sua Bíblia, que está na lei, fala do quê? Fala de uma série de leis que protegem as pessoas mais frágeis da sociedade. O órfão, a viúva e o estrangeiro, certo? Então, na lei e no ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, que o Messias, Jesus, disse, logo no começo do seu ministério, hoje se cumpriu isso daqui, ou seja, ele veio para poder anunciar o ano aceitável do Senhor, porque ele é o rei, ele é o Messias, do reino de Deus anunciado, o reino que chegou e já está entre nós, ok? Então, quando a cidade não está se parecendo com o reino de Deus, e está sendo anti-Deus, anti-reino, aqueles que são do reino denunciam. Aqueles que são do reino dizem, isso não é assim.
Eu não estou falando para você mudar a Constituição e colocar a Bíblia no lugar. Isso é coisa de burro. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de outra coisa. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo e nós somos o fermento. Nós não precisamos pegar tudo isso aí não, e dominar tudo, porque nós não fomos chamados para dominar todas as coisas, não. Nós já temos alguém que já dominou todas as coisas, está sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e vai chegar o dia que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor e vão dizer que Ele é o Senhor. Nós já temos o Senhor, ok? Nós somos o quê? Nós somos o fermento, que é pouquinho. Você que faz bolo sabe disso. Muito fermento estraga o bolo. Fica uma porcaria, uma droga. Você tem que saber colocar fermento. E é pouquinho. Daqui a pouco, aquele pouquinho leveda toda a massa. Certo? Sal na comida demais estraga e mata. Certo? Ok? Então o quê? É sempre cadinho. Como diz o pastor mineiro, é um cadinho, cadinho, cadinho. É assim que é o cristianismo. E quando a gente entende que esses são os sinais verdadeiros do reino de Deus, sal, luz e fermento, e desse jeito que Jesus ensinou, a gente percebe que o nosso jeito e a nossa abordagem não é de dominar Brasília. O nosso jeito e a nossa abordagem não é de ficar mudando a Constituição pela Bíblia. Até porque se, de repente, os muçulmanos dominam o Brasil, eles vão querer trocar a Constituição pelo Corão. E aí você vai gostar? Não vai. Então, tá bom, o que não é bom para você é bom para ele, o que é bom para ele não é bom para você? Eu não entendi. Vamos parar com essa incoerência. Cada coisa no seu lugar. O Estado lá e a gente aqui. Bem separadinho. Aliás, isso, estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Lutamos tanto para chegar nisso, agora não. Agora os caras estão querendo todo mundo voltar de novo a essa coisa, essa droga. Isso aí é perigoso. Perigoso. Nós não fomos chamados para fazer deputado. Nós não fomos chamados para fazer vereador. Nós não fomos chamados para fazer presidente. Nós não fomos chamados para fazer senador. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Chamados para fazer discípulos de Jesus, ok? E se ele for um deputado, um senador, um discípulo de Jesus sério, com certeza ele não estará junto com as bancadas evangélicas de hoje que estão lá no Brasil. Não vão nem estar perto, porque essa gente aí, eles estão num outro caminho, no caminho dos infernos, como diz aqui. Então o que acontece? Somos o quê? Designados, mas nós também somos denunciadores. E por que somos denunciadores? Por quê? Porque vocês se preparem, porque nós estamos apresentando para as cidades os sinais do reino de Deus. Onde é que você encontra isso? Você encontra na sua Bíblia, vai estudar lá o ano do jubileu, você vai entender o que é. Ah, mas é muito complicado, nunca estudei. Você já leu o Sermão da Montanha? Legal, em Mateus, certo? De 5 a 7, dá para ler. Puxa, facinho, veja lá. Você sabe o que Gandhi falou? Gandhi falou que o Sermão da Montanha é a constituição da sociedade ideal. Gandhi, hein? O mesmo que disse assim: se vocês fossem cristãos, como o Cristo de vocês, um dia eu seria o resto da minha vida. Foi assim que ele falou com os cristãos que estavam destruindo a Índia, que não queriam largar a Índia, que não queriam largar o osso. Gandhi, ok? Mas se você quiser ver quais são os princípios do reino de Deus, leia o Sermão da Montanha. Mas tem uma regra de ouro, que eu poderia dizer que é a cláusula pétrea de todo o Sermão da Montanha. Sabe qual é? Que em todos os outros sábios, de todos os outros tempos, é falado de maneira negativa. Mas só Jesus que falou de maneira positiva. O que é? Aquilo que você quer de bem e de bom que seja feito para você, faça para os outros também. Porque isso é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. Vou repetir. Aquilo de bom e de bem que você quer que façam para vocês, façam para os outros também, porque isso é o resumão de toda a lei e de todos os profetas. Palavras de Jesus. O reino de Deus tem a sua máxima, a sua essência, o seu ponto mais principal, isso daí. Então, onde tiver gente, crente, cristão, gente de Deus, fazendo para o outro aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele, o reino de Deus chegou. Quando eu estou andando na rua, eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, de melhor e de bom, o reino de Deus chegou. Quando uma comunidade começa a abençoar uma cidade, um bairro, fazendo para as pessoas, independentemente se elas são ou não cristãs, se elas são ou não de Deus, se elas são ateias ou não são ateias, seja o que for, mas se ela está fazendo o melhor para essas pessoas, aquilo que ela gostaria que fosse feito para ela, o reino de Deus chegou. Isso é reino de Deus. Então, quando você começa a perceber que eu não quero só para mim, mas eu quero para os outros também, aí você começa a perceber uma cidade que, oxa, tem saneamento básico nessa cidade? Tem. Que beleza. Tem em todos os bairros? Tem. É mesmo? Sim.
tudo saneamento básico? Tem. Beleza. Então, lá em São Paulo, tem alguns bairros que não tem. Então, tem bairro que tem coisa, tem bairro que não tem coisa. Então, como é que a gente transformaria esse negócio dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, para poder ver se ela é uma cidade, uma sociedade que tem o reino de Deus como marca? Sabe o que é? As coisas boas que acontecem nos bairros chiques, tem que também acontecer nos bairros não chiques. As coisas boas que acontecem nos bairros que tem que acontecer também nos bairros que não tem. Se uma sociedade existe e o que é bom é repartido só para um lado e para os outros não tem não, essa sociedade ela não é do reino de Deus, ela não entendeu nada. E nós que somos sal da terra, luz do mundo e fermento santo, nós temos que nos posicionar e dizer o seguinte: isso está errado, isso é anti-reino de Deus, isso é anti-Deus. Entenderam? Por isso que aqui tem cidade que será condenada. E olha que Jesus utiliza o exemplo de algumas cidades, Tiro e Sidom, e fica falando do quê? De algumas cidades terríveis que estão aqui. Ele fala de Nínive, ele fala de onde? Fala de quê? De Sodoma. Falando assim, olha, esse pessoal vai ter muito mais, vou aliviar mais com eles do que com vocês. Mas olha só como é que Jesus vai dizendo, aí acontece um negócio interessante aqui, gente. Muito interessante, a partir do versículo 18. Olha só, o pessoal volta alegre, volta contente, ficou contente. Puxa, falou lá. Fizeram, e estão com relatório, estão com uma cadernetinha do relatório, alguns deles fizeram no Excel, no smartphone, relatório completo, chegando para Jesus, olha aqui, pastor, olha aqui, Jesus, já falei Jesus, pastor, olha aqui, Jesus, presta atenção, aqui, ó, 30 tranca-rua, 25 pombagira, isso só eu, peguei aqui um Zé Pilintra, não, dois Zé Pilintra. Um relatório deles era que eles ficaram contentes porque os demônios submetiam a eles. Vocês estão achando que eu estou... Leia na sua Bíblia, é isso aí que aconteceu. Eles estavam tudo alegres porque eles tinham expulsado demônio. Aqui, ó, 30 tranca-rua, não sei o quê. Eu ganhei, tenho 35 tranca-rua, 27 pombagira, não sei o quê. Então, sabe assim, um negócio meio assim. Aí não está dizendo que estava também a lista da cura. Mas eu acho que tinha uma lista da cura, porque eu acho que Jesus não quis nem ouvir, ele só ouviu a lista dos demônios expulsos. Aí na hora que eles estavam contentes, estavam alegres, Jesus estraga o prazer. Diz o quê? Cara, não vem me trazer tua lista, não. Você não tem que se alegrar por causa dessa tua lista de demônios expulsos. Você tem que ficar alegre pela minha lista. Você tem que estar contente por quê? Porque o seu nome está na minha lista. Você tem que estar contente por quê? Porque o seu nome está na minha lista. Você é VIP na minha lista. Está entendendo ou não? E para poder ser VIP na minha lista, fique sabendo, você tem nome. Você não é uma pessoa qualquer, você não é um número estatístico, você tem nome. Você está numa lista especial, a lista do Pai. Você tem nome. E o seu nome, seja lá qual for, ele é. Não tem assim o sobrenome? Ou seja, Levi. Não tem? Eu sou assim, Levi Corrêa de Araújo. Na lista de Jesus é assim, Levi, filho amado de Deus. Na sua lista é o quê? Renato, filho amado de Deus. Seja lá qual for o seu nome. Maria, filho amado de Deus. Nós estamos tudo no mesmo sobrenome. Porque nós somos da lista VIP de Deus. Então não se alegre pelo que você faz. Procure se alegrar por aquilo que eu faço por você. Não se alegre pelo que você faz para mim. Porque só faz para mim porque eu já fiz por você. Você só me ama porque eu já te amei primeiro. E você só faz porque eu que te encho de poder para você fazer. Então fica contentinho com o quê? Que você faz parte da minha lista. Você está na minha lista. E a minha lista é a lista de amor. E você tem nome. E o seu sobrenome é Filho Amado de Deus. Filha amada de Deus. Quando você entende isso, o coração da gente se enche de alegria. E é por isso que logo em seguida a Bíblia diz que Jesus ficou meio penteca. Porque a Bíblia diz que Jesus ele foi revestido do Espírito Santo. Ele ficou, é isso aí. Aliás, Lucas é meio penteca. Porque é o evangelho que mais fala do Espírito Santo. Depois ele vai e fala do Atos. Atos dizem que é Atos dos Apóstolos. Mas aqui para nós poderia muito bem estar escrito os Atos do Espírito Santo. Facinho. Então Lucas, eu não sei, não, mas tudo bem. Aí Lucas diz que Jesus, num determinado momento, ele fica cheio do Espírito Santo. Ele tem um momento de uma alegria maravilhosa no Espírito Santo. E aí ele solta uma oração extraordinária, falando com o Pai. Pai, graças dou, Pai, porque as coisas que você ocultou aos sábios e entendidos, você revelou aos pequeninos. Esse é o jeito de Deus jogar, gente. Esse é o jeitão de Deus. Deus tem prazer em fazer isso.
Deus tem prazer em fazer com que... É muito mais revelação do que conhecimento humano. É muito mais revelação divina do que conhecimento humano. E o Lucas não é atrapalhadinho, não. Dê uma olhada. Quando ele está falando os sábios entendidos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aí o que acontece? Chega um doutor da lei, sabe tudo de lei, doutor da lei. O cara manja de Bíblia, memoriza a Bíblia. Tem Bíblia memorizada, você vai ver, ele vai falar aí. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, a continuidade desse negócio. O versículo que continua lá, no capítulo 10, você vê lá, ó, no versículo 25 em diante. Veja na sua Bíblia. Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Está vendo aí ou não? O cara é doutor da lei, o cara é um cara que manja das coisas, ok? Ele é um líder religioso, ele é um doutor da lei, ele sabe tudo. Ele foi lá e falou o seguinte: ó, presta atenção, o que é que é para fazer? E aí Jesus diz o quê? Jesus responde perguntando. Aliás, isso é uma mania de Jesus, viu? Jesus responde perguntando. Isso é coisa de rabi. O que está escrito na lei de Deus? Como você interpreta? Duas coisas diferentes. Uma coisa é o que está escrito, a outra coisa é como você interpreta. São duas coisas diferentes. O que está escrito é uma coisa, como você interpreta é outra. Deus garante o que está escrito, Deus não garante o que você interpreta. Vou repetir de novo aqui, viu? Extensão, isso aqui dá um rolo danado. Isso aqui já fez muita igreja rachar, muito teólogo inventar a igreja, inventar a religião. Ó, uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que você interpreta. Tem muita gente que usa a Bíblia para poder humilhar e subjugar mulher. Usa a Bíblia com óculos, com um olhar e com uma maneira machista, usando o versículo bíblico. Não é o que está escrito, é o que a pessoa interpretou. Ok? Tem muita gente que lê a Bíblia, não é o que está escrito, ele tem uma interpretação outra que ele usa para os seus interesses. Muitos usam somente para os seus interesses, isso é um perigo. O que está escrito? Aí ele vai dizer exatamente, ó. Antes disso lá, respondeu, volta lá no 27. Olha lá no finalzinho ali, ó. O que está escrito, como você lê? Vai adiante, 26. Está ali, ó. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Como é que ele responde? 27. Pulou, não tem. Eu vou dizer que está aqui, não está lá, né? Eu vi que não está, então está aqui. Ele foi lá e falou o seguinte, ele memorizou. Ame. Opa, aí sim, hein? Ah, aí sim, olha lá. Ame o Senhor, seu Deus. Memorizado. O seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está na resposta dele o que Jesus quer dizer. Mas a gente é assim. A gente responde as coisas da Bíblia, repete as coisas da Bíblia e não vê o que está na Bíblia. É muito comum isso. Olha lá. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas é aí o que acontece. Dê uma olhada no 28. O que diz? Olha lá. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ainda bem, a partir daí, esse cara dá um presente para mim e para você. Sabe por que ele faz? Ele faz uma coisa. O papo podia ter morrido aí, certo ou não? Mas ele quis fazer gracinha. Ele quis fazer gracinha com Jesus. E olha, é ruim querer fazer gracinha com Jesus. E ainda bem que esse cara quis fazer gracinha com Jesus, porque agora nós vamos ouvir a maior parábola, a parábola mais radical de todas as parábolas de Jesus. Nós vamos ouvir a parábola mais provocativa de todas as parábolas de Jesus. Nós vamos ouvir Jesus, quando conta essa parábola, ele está querendo dizer que ele quer morrer mesmo. Ele quer morrer mesmo. Olha lá. Aí ele fala assim, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos salteadores, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou neles óleo e vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte,
deu os 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Ponto. Olha a confusão que Jesus arrumou. Primeiro, presta atenção, essa história é uma história complicada. Você vai perceber o tipo de igreja que você não pode ser. Você não pode ser o tipo de igreja desses 2 primeiros caras que sabiam de tudo de religião. Porque o cara sabe de tudo de religião, mas não sabe de nada de Deus. Os caras são caras do templo, sacerdote, sabe tudo do templo, sabe tudo de sacrifício, sabe tudo de lei, faz as coisas tudo direitinho. Ele é perfeito, perito nas coisas de lei. O culto para ele acontece só dentro do templo. Fora do templo não tem culto. Outra burrada. O culto só acontece dentro do templo. Outra besteira, porque a vida é o culto e o culto é a vida. E tudo que acontece na vida é culto. E a gente faz de culto tudo que é na vida. Então esses 2 caras estão, e presta atenção, essa turminha é boa de discipulado. Por quê? Na sua Bíblia, o sacerdote faz uma coisa, o levita imita direitinho. É discipulado bom. Discipulado muito bom, muito bom. Eles são bons de discipulado, os caras aprenderam direitinho. Aí o que terminou acontecendo? Aconteceu isso daí. Ele pega e passa para o outro lado. Aí presta atenção, uma igreja que atravessa para o outro lado dos machucados pela vida, não é uma igreja. Não é uma igreja, é uma outra coisa. Então a primeira coisa que Jesus vai dizer com essa história é o seguinte, presta atenção. Se você faz parte da turma que atravessa do outro lado da rua quando tem alguém ferido aqui no meio da rua, é porque você não entendeu nada. Você não entendeu ir o próximo como a ti mesmo. Isso daí é uma coisa interessante. Por quê? Porque a Bíblia diz aí que o quê? Ele estava lá caído meio morto. Para o sacerdote e para o levita, ele olharam para aquele cara lá e falaram assim, está meio morto. Só que vem um outro cara logo em seguida, que é o samaritano, ele diz que está meio vivo. Já viu gente que pega o copo com água pela metade? Aí você pergunta para ele assim, esse copo aqui está meio cheio ou meio vazio? Já viu gente que só vê o quê? Meio vazio? Mas por que não meio cheio? A gente olha para as pessoas já achando que ele já está meio morto. Mas se está meio morto é porque a outra meio é o quê? Vivo. Tem gente que olha para as pessoas como se eles já estivessem meio mortos. Mas aqueles que seguem Jesus de Nazaré veem como se eles estivessem meio vivos. Por quê? Porque eles acreditam que existe um Deus que está chocando o caos, pairando sobre o caos, e que a qualquer momento vai começar a ter uma nova criação e algo novo e fantástico e extraordinário. Se você encontrar uma cidade que é um caos, olha para cima. Se Deus está ali agindo por cima, alguma coisa boa vai acontecer. Se tem alguém na sua família que é um caos, uma pessoa que é um caos, presta atenção, é verdade, é caos, é isso aí mesmo. Mas por favor, levanta o olho um pouquinho e vê. E o Espírito Santo de Deus está por cima. E é disso daí que vai sair alguma coisa boa, porque Deus está pairando. Percebe isso ou não? Se você continuar atravessando a rua, se você continuar indo para o outro lado por alguém que está machucado no mundo, que foi ferido na vida, e você continuar olhando para as pessoas como se elas estivessem meio mortas, você não viu nada, não entendeu nada, não viu Jesus ainda, porque quem viu Jesus encontra na pessoa que está quase morrendo, meio viva. Não está meio morta, está meio viva. Mas o problema todo não é esse. O problema todo, sabe qual que é? Essa história tem um mocinho. Essa história tem alguém que é o melhor, o principal da história, o protagonista da história, o herói da história. E Jesus diz que o herói da história é samaritano. Aí, é para morrer. Falar isso para judeu é querer morrer. Um cara desse tem que morrer na cruz mesmo. Então o que acontece? Falou que era samaritano. Samaritano, o judeu odiava samaritano há séculos. Judeu não comia com samaritano. Judeu não bebia com samaritanos. Judeu não andava na terra de samaritano. Judeu não pegava num copo que samaritano tinha bebido. Samaritano era considerado cão, cachorro, nojento para judeu. Jesus chama o herói da história do quê? De samaritano. É um samaritano. E falei isso para um doutor da lei, um perito da lei. O que é que Jesus está mexendo aí? Está mexendo com preconceito. Então para um pouquinho aqui. Você, pensa em alguém que hoje te daria bastante raiva e bastante nojo na sociedade. Pensou? Pensou? Isso. Eu sei que você pensou. Eu até imagino, eu seria capaz de fazer uma votação e eu acertaria o tipo de gente que você pensou. Aquele tipo de pessoa que você fica assim, pecador, devasso, devassa,
Pensou? Pensou? Se Jesus estivesse aqui, sabe quem que seria o cara que ia ficar na história do samaritano? Esse aí que você pensou. Não entenderam isso ainda? Quando Jesus fala do samaritano para aquele cara, ele está pegando no preconceito dele. Preconceito racial, preconceito religioso, preconceito. Tem preconceito do quê? Com quem que você tem? Ah, eu não tenho preconceito nenhum. Ah, não tem, é? Quem é que hoje te fala assim, não, eu não quero isso aqui nem na minha casa, quanto mais na minha cidade. Vamos tirar essa gente daqui. Ou você é daquele tipo de gente que vai naquela rua, que é a rua onde tem bastante deles, e você diz que tem que dar uma limpada na rua. Hã? Jesus diz que é um samaritano. E diz que o samaritano faz uma coisa sensacional. Ele faz muitas coisas sensacionais. Primeira coisa, ele vê. Ele vê quem é invisível. Os violentados pela vida são invisíveis. A gente passa pelos violentados pela vida todo dia na cidade e a gente não vê as pessoas. A gente não olha as pessoas. A gente não enxerga as pessoas. Mas o samaritano viu. O samaritano faz outra coisa, ele para. Nós temos um roteiro, nós temos uma caminhada, nós temos o nosso Waze, que diz que nós temos que ir andando, nós temos um horário para chegar, mas esse cara aqui, ele está com o Waze funcionando, porque diz que ele ia de viagem, ele já tinha ligado o Waze dele já está funcionando lá no jumento dele, no jegue dele, já está andando direitinho, ele está seguindo o Waze direitinho no trabalho dele, ele tem que parar, e você sabe que o Waze, quando para, fica fazendo um barulho, que ele fica se reformando, ele parou, para, seja lá qual for a sua meta. Se você está seguindo a Jesus de Nazaré, diante do violentado pela vida, você para. E outra, quem está caído, você não pode falar com ele, você não ajuda com ele em pé, você se inclina. Ninguém ajuda ninguém se não se inclinar no lugar onde a pessoa está, na altura que a pessoa está, do jeito que a pessoa está, ele se inclina. Ninguém cura ferida se não pôr a mão na ferida. Ele toca nas feridas, põe óleo, põe vinho, toca nas feridas. Esse negócio de querer ajudar as pessoas que estão machucadas pela vida sem meter a mão na ferida, isso não existe, mano. Isso não existe. O que ele faz mais? Ele pega o cara e coloca no jumento dele, certo? E vai no sentido contrário, mudou a rota completamente. E vai deixar numa hospedaria. E o que ele vai fazer agora? Você sabe o que quer dizer isso daí? Isso é base bíblica para dizer o seguinte, que quem segue a Jesus é SAMU de Deus. Sabe essas Kombi que vem quando o cara... Então, nós somos SAMU de Deus. Pode chamar que um crente vem. Não é como o sacerdote que atravessa do outro lado e vai embora. Não é como o levita que entende tudo de louvor, levita, adoração, olhinho fechado, mãozinha para cima. Ele atravessa do outro lado. Certo ou não? Não, não é isso não. É samaritano. Não sabe nem cantar direito. Deve ter uma voz de taquara rachada. Mas é um cara que está louvando muito mais a Deus tocando a mão na ferida do que cantando levita no altar. Levita no altar. Ele atravessa do outro lado. Esse aí não, ele para. Ele para o itinerário, coloca o cara dentro da sua cavalgadura, parou a viagem, interrompeu o itinerário, interrompeu a agenda. A agenda caiu, minha agenda agora é quem está ferido. O plano parou, agora o plano meu é quem está ferido. Isso é sensacional, é isso que Jesus está ensinando. Essa relação com o próximo. Imagina uma igreja fazendo todas essas etapas. Começamos a transformar o projeto dela, seja qual for, seja onde for, seja do jeito que for, um projeto tipo samaritano. Mas aí vai pagar a conta. Seu problema é meu problema, eu vou pagar a conta. Chegou na hospedaria, pagou a conta. Agora, por que ele esperou só o dia seguinte? Por causa da noite, porque era perigoso? Eu tenho uma opinião, talvez eu esteja errado. É porque o cara estava tão ruim, que ele só saiu depois que ele tinha certeza que o cara tinha saído da UTI. Agora ele viu que o cara estava legal, ele falou o seguinte, bom, acho que ele continua aí, eu vou ali, fazer o que eu tenho que fazer, depois eu volto. E outra... Se gastar mais alguma coisa, a conta é minha. Ele paga a conta. Quando Jesus ensina isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, Ele está dizendo para mim e para você como é que Ele quer efetivamente que a gente seja uma igreja, uma comunidade do Cristo ressurreto. Ele está querendo dizer como é que são os discípulos dEle, que tipo de gente que Ele quer que você seja, que eu seja, tipo
cara de samaritano, ok? E essa mensagem, ela é sensacional, porque ao mesmo tempo, quando você olha para o homem caído, esse homem caído é Jesus. Sabia? É Jesus. E o bom samaritano é você. Por quê? Tive sede. Deste-me de beber. Nossa, quando foi que eu vi o Senhor com sede? A gente te deu água. Quando aquele que estava com sede no meio do caminho na sua frente, você deu de beber para ele e foi para mim que você deu. Tive ferido. Você foi lá e me curou. Ué, mas era um cara da rua. Não, quando você fez para ele, você fez para mim também. Então o samaritano é Jesus. E quando eu estou fazendo isso para qualquer pessoa que está ferida na vida, eu estou fazendo para quem? Para Jesus. Mas o que é mais fantástico e extraordinário, sabe o que é? É que muitas vezes o samaritano, ou seja, agora sim dizendo, o samaritano é Jesus e eu sou o homem ferido, você também. Não foi assim que Jesus nos alcançou? Não foi assim que Jesus nos chamou? Todos nós somos feridos de alguma forma pela vida. E a vida, você acha assim que, não, a vida vai passar e não vamos nunca mais ser ferido? Bobagem, quando a gente menos imagina, somos feridos de novo. Quando a gente somos feridos de novo, porque a vida é assim, certo? Mas como é bom saber que Jesus, sempre o Senhor, Ele vai parar. Tudo que Ele tiver que parar. Ele para. Ele se abaixa. Ele pega você. E quando os outros não acreditam mais que você está vivo, Ele acredita que você está vivo. Quando todo mundo diz que você está meio morto, meio morta, Ele diz, está não, está meio viva e vai viver. E Ele ajuda, põe a mão nas suas feridas, põe a mão nas suas chagas, cura você, leva com Ele, paga a conta, até você ficar legal, até você ficar bem. Esse Jesus que faz isso comigo e faz isso com você, quer fazer isso com todo mundo aqui em Botucatu. E é essa mensagem que você tem que levar. Parabéns para vocês, nessa data querida. Muitas felicidades e muita cara de samaritano para o resto da vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe. Era só isso que eu queria falar com vocês.